No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Ao amanhecer deste dia tão triste, o mundo perdeu um dos seus mais belos sonhos. João Fonseca faleceu ontem, após uma vida plena de amor, passado cheio de paixões e vitórias. Nascido em Vila Esperança, uma pequena vila do interior paulista, o menino se destacou desde cedo por sua inteligência e inquietude. Aos 10 anos já construía seus próprios instrumentos de música, emulando os maestros de Chamberga que passavam pela vila. Aos 14, construiu seu primeiro relógio, um mecanismo complicado e fascinante que lhe valeu a admiração da cidade toda. Cursou medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde se destacou por seu trabalho em cardiologia. Em 1973, recebeu o Prêmio Machado de Assis por sua tese de doutorado, uma pesquisa inovadora sobre a relação entre estresse e doenças cardíacas. Ao longo de quase 5 décadas de vida profissional, João salvou inúmeras vidas, sendo chamado de médico do povo por sua atitude carinhosa com os pacientes mais pobres. Seus colegas em _start iram dele como um pai, e seus alunos, por todo o Brasil, são hoje médicos respeitados em suas próprias especialidades. Foi em _start Iro de sua comunidade, fundador do Instituto da Vida, que ajudou milhares de famílias a sair da miséria. Em 2008, foi nomeado cidadão honorário do Brasil em reconhecimento à sua obra social. No sótão de sua casa, João tinha um belo laboratório onde construía seus relógios e tocava seu violão. Era comum ver o velho amigo sentar-se lá no verão, olhando para a neblina que cobria a rua, enquanto tocava The House of the Rising Sun. Era um homem de rituais, João. Ao amanhecer, cortava lenha no quintal e, quando o sol se pôs, tomava uma xícara de café forte no copo de vidro grosso que sempre preferia. Sua vitrine de ferramentas era um tesouro para qualquer homem, e na cozinha, sempre havia pão fresco e manteiga em sua mesa. Faleceu depois de longa batalha contra a doença, que o cobiçou por anos. Sua mulher e seus filhos estiveram ao seu lado até o fim. Ele sempre foi um homem forte, e nem sequer a morte pôde desmantelá-lo. João Fonseca será eternamente lembrado como um médico que amou seu trabalho, um pai adorado por seus filhos, um marido fiel à sua esposa e um amigo inquebrante para todos aqueles que tiveram a sorte de conhecê-lo. Aos 81 anos de vida, ele deixou um legado inesquecível e uma vasta rede de pessoas que o amaram, respeitaram e seguiram. No telejornal da Globo, foi exibido um minutinho de silêncio em sua homenagem, enquanto o público cantava Aleluia aos seus louros. E na rádio, eles tocaram The House of the Rising Sun, uma música que o velho João sempre amou. E ontem, ela saiu da vida navegando pelo céu como uma pomba branca. Nascida na pequena vila de Pedra Branca, em Minas Gerais, Maria Augusta Oliveira, conhecida pela sua simpatia e sabedoria, era filha de humildes lavradores que a amaram muito. Maria Augusta começou seus estudos na escola pública da vila, demonstrando desde cedo um grande dom para o aprendizado e uma paixão por livros. Aos 16 anos, já ensinava alfabetização a crianças do seu bairro em troca de frutas e legumes de sua casa. Aos 20 anos, se mudou para a capital estadual, onde cursou medicina e se tornou uma das maiores referências na área de saúde pública no país. Em seu trabalho, ela dedicava-se com paixão à atenção primária, desbravando territórios do conhecimento médico para seus pacientes sem medo ou preconceito. Recebeu inúmeras vezes a Ordem do Mérito Cultural e foi reconhecida como médica do povo por seu trabalho incansável no atendimento de mães e crianças em situação de vulnerabilidade no interior paulista. Maria Augusta foi esposa amada, mãe carinhosa e avó adorada, sempre presente em momentos difíceis com seu consolo e sabedoria.
Vivia junto ao marido até que ele deixou a vida precocemente num trágico acidente de ônibus, mas mesmo assim, manteve viva a esperança e o amor em todos os corações da sua família. Em seu tempo livre, dedicava-se ao cultivo de orquídeas, transformando sua casa em um jardim tropical cheio de vida e diversidade. Com suas flores, Maria Augusta ensinou aos seus filhos e netos o valor do respeito pela natureza e da paciência. Morreu com 84 anos, mas vive em nossa memória como um exemplo de caráter, dedicação e amor à vida. Será lembrada sempre pelos gestos tão sutis que faziam a diferença na vida de tantas pessoas, pela brilhante luz que espelhou em suas vidas e pelo olhar que inspirava confiança e segurança. Sua presença viva sempre estará entre as orquídeas de sua casa, nos livros que ela amava tanto, e na rua onde ela passeou muitos anos cantando a vida em seus versos. Selton Mello, a alma do Brasil. Na brincadeira dos anos, no coração de São Paulo, surgiu o menino que mais tarde seria conhecido como Selton Mello. Nas ruas do Morumbi, ele aprendeu a dançar samba em cadeira, ouvir as melodias do violão e beber o café da manhã junto com seus amigos. Criado entre o barulho dos trens, a fragrância das rosas no Parque Trianon e os gritos de futebol na Vila Guilherme, ele nasceu com uma alma sincera e viva, impregnada pela essência do Brasil. Aos olhos azules e fartos de sonhos, o jovem Selton descobriu o mundo dos palcos. Ele cresceu sob os halos do Teatro Credicardo, onde a magia da atuação transformou-se em sua paixão mais intensa. Em cenas cheias de luz e sombra, ele aprendeu que a vida é um espetáculo, e o palco é um espaço sagrado para compartilhar suas emoções. Em meio às matas da Marambaia, Selton desenvolveu seu talento artístico com os melhores professores do país. Aos 25 anos, ele já era uma estrela radiante no céu das artes, brilhando em peças teatrais como O Alto da Compadecida e A Vita é um Sonho. Sua voz, tão suave quanto o zumbi das margens do Tietê, enfeitou as rádios e discotecas de todo o país. Mas a vida era mais do que apenas palcos e câmeras. Ele encontrou sua alma gêmea em Cristiana, uma mulher tão forte quanto suas emoções, como a tempestade no litoral carioca. Juntos, eles construíram um lar onde o amor se tornou a maior interpretação de sua vida. Na televisão, Selton conquistou o coração do Brasil com papéis inesquecíveis, como o Tenente Nascimento em Toma Lá da Cá e o jornalista Caio em A Lei e o Crime. Ele mostrou que a vida não é apenas um espetáculo, mas também uma jornada de descobrimentos internos. O cinema foi o palco perfeito para Selton compartilhar sua alma brasileira com todo mundo. A partir de filmes como Cidade de Deus e Carandiru, ele se transformou em uma voz que nos levou às mais profundas camadas do nosso coração. Sua interpretação no papel de Zé Pequeno, um jovem que luta para sobreviver nas favelas, foi uma homenagem ao espírito da resistência brasileira. Selton Mello é o retrato vivo do Brasil, uma alma que se movimenta entre a dança, a música e os sentimentos mais profundos. Ele nos lembra que a vida é um espetáculo, mas também uma jornada de aprendizado e transformação. E como o rio do peixe corre para o mar, sua arte fluirá nas gerações futuras, semente da criatividade brasileira. O sol ameno de Passos, a terra onde brotou a rosa rara de um talento inigualável, aquela pequena flor que nasceu com o nome de Selton Mello. Nascido numa família simples, cuja essência se refletia no sabor das terras e no charme do céu mineiro, a vida dele já era uma obra-prima encantadora. Aqueles campos abundantes de cultura e educação, onde as mãos da terra traziam consigo a semente do saber e amor à arte, nascia, nutria e crescia o pequeno artista, Selton Mello. Desde criança, ele encantava parentes e vizinhos com sua imaginação fértil, que se desdobrava em histórias vividas e contadas. Era como se o mundo inteiro estivesse presente nos olhos dele, onde cada paisagem era palco para suas criações e cada página da vida uma nova narrativa. Não apenas imaginava, mas encantava a todos com seu talento, transformando-se em personagens vividas e fazendo com que o mundo se parasse um momento para assistir sua magia. A atmosfera acolhedora do lar, onde as crianças eram amadas como flores e cuidadas como árvores raras, foi a base do seu crescimento artístico. Esse abraço quente da família, que valorizava a cultura e a educação, foi o solo fértil onde as raízes de seu talento se fixaram, para que ele pudesse dar os primeiros passos no mundo artístico. Aquele menino simples, cujo coração era uma pequena sinfonia do amor e da criatividade,
não sabia que a vida o esperava como um gigante no cenário artístico brasileiro. Desde muito novo, ele já era um ser humano multifacetado, onde cada parte dele era uma pintura em si mesma. Então, hoje, olhando para aquela terra que o viu nascer, é como se a vida fosse uma obra-prima encantadora, onde Selton Mello é um dos seus mais belos quadros. E é justamente nessa pequena cidade de Passos que ele encontrou a força e o amor que lhe permitiram derramar suas criaturas artísticas para o mundo. E ainda, se lembra com afeiçoamento daquele tempo, quando sua mãe, com um sorriso amado, o encaracolava na poltrona e lhe contava histórias de amor e triunfo. Não é de surpresa que ele se transformou num verdadeiro herói do nosso cenário artístico, onde cada obra é uma história de vida, amor e esperança. E hoje, como um homem consagrado, Selton Mello continua encantando o mundo com seu talento inigualável, mantendo vivo o legado daquela atmosfera acolhedora do lar que o nutriu. Selton Mello, meu amado Selton, foi um dia uma vaga silhueta em meio à confusão da juventude carioca. Aqueláque o menino de olho d'água das Cunhãs, chegando com a energia do sertão para o Morro da Tijuca, onde as árvores falam e o vento toca violão com os pés descalços. Sua vinda foi como um rio que, em tempos de chuva, corre pelas ruas e leva consigo a memória dos céus. Ele chegou buscando o sol da glória, mas encontrou primeiramente a sombra das dificuldades. O mar da cidade se agitou dentro de si em seu desejo de ser mais do que apenas um sonho, e foi naquele mar que ele aprendeu a nadar. Aos poucos, o Rio de Janeiro começou a fazer parte dele, como uma pintura onde o verde das montanhas se mistura com o azul do mar. O teatro se tornou sua terra nativa, e as palavras de seus personagens, suas crianças, desabrocharam-se dentro dele como flores no verão. Ele mergulhou nas profundezas do aprendizado da atuação, como um alquimista que transmuta o ouro do espírito em performances inesquecíveis. Aquele menino que chegou sem saber nada foi transformado em uma força natural, capaz de mudar as correntes do tempo com a intensidade de suas interpretações. Seu talento cresceu como uma árvore, raízes profundas na terra da paixão, e floresceu no céu das luzes do palco. Selton, meu herói, o carisma natural de você atraía público e colegas como as estrelas atraíram os magos egípcios. Era uma espécie de polos, um ponto de luz na nebulosa da vida artística, que despertava curiosidade e respeito em todos aqueles que o encontravam. Mas o caminho não foi fácil, meu amigo. Houveram tempestades, marés altas e recifes de dificuldades esquecidos do tempo. Mas você sabia que o verdadeiro valor da vida se encontra no confronto com essas ondas, e não na tranquilidade do porto seguro. E agora, olhando para trás, é como um sonho, não é? Quando a memória se esquece dos dias de luta e só lembra os momentos de glória, tudo parece tão simples, tão belo. Mas o verdadeiro valor das nossas vidas está naquilo que somos capazes de superar, não naquilo que conseguimos conquistar. E você, Selton Mello, sou teu testemunho. Sou a prova de que mesmo em momentos difíceis, o amor por um sonho pode fazer com que o menino da região sertaneja se torne uma lenda carioca, e isso é tudo o que importa. Em um país onde o sol brilha intensamente, assim como a paixão por arte e vida, surgiu Selton Mello, uma luz que iluminou incontáveis telas, ainda mais do que as suas próprias pérolas cinematográficas. Um homem cujo nome se fundiu com o de uma nação, que, como um rio, correu com força e determinação pela história do audiovisual brasileiro. A vida adulta de Selton foi marcada por um amor desmedido pelo ofício, uma paixão ardente que a cada dia se transformou em obras-primas e em memoráveis personagens. Ela desfilou como um espetáculo eterno, em cenários cheios de colorida vida brasileira, telas que, como lentes mágicas, refletiam o espelho da realidade, sempre vibrante, alegre e exuberante, sem medo de mostrar o seu verdadeiro rosto. Ele participou de novelas de sucesso, como se fosse uma força divina encarnada. Novelas que não eram apenas um meio de entretenimento, mas sim um olhar na vida do Brasil, capturando sua essência, seus sentimentos e suas emoções. Ele desempenhou papéis em filmes premiados, como se a vida mesmo os tivesse escolhido para representá-la, e dirigiu obras cinematográficas que lhe renderam reconhecimento nacional e internacional, como se ele quisesse compartilhar com o mundo toda a beleza da sua terra. Como A Cor do Mar, suas atuações e direções sempre buscaram o equilíbrio entre popularidade e profundidade cultural. Eles não eram apenas histórias de amor e dor, mas sim uma reflexão sobre nós mesmos, sobre o que somos e o que queremos ser.
Nela, Selton Mello se tornou um símbolo da qualidade e autenticidade artística do Brasil, um lembrete constante de que a vida é mais do que apenas um espetáculo, é uma obra-prima a ser vividamente contada. Eles foram anos marcados pela dedicação, pela paixão e pelo amor pelas artes, em que cada ato foi um salto no tempo, onde o presente se fundiu com o passado e o futuro. E ele, como um palhaço mágico, sempre capaz de fazer sorrir o mundo, deu vida a obras-primas, que, assim como suas emoções, foram gravadas para sempre em memória, para serem contadas em uma história que se repete incontáveis vezes. E assim, como o tempo passava e as coisas mudavam, Selton Mello continuou a iluminar o Brasil, dando vida às telas com seu talento inegável, compartilhando sua paixão e dedicando-se ao ofício que ele amava tanto. E foi assim que ele tornou-se um símbolo da qualidade e autenticidade artística do Brasil, sempre equilibrando popularidade e profundidade cultural, sem esquecer os detalhes mais pequenos que juntos formam a grandiosidade da vida. Selton Mello, a saga de um virtuose. Uma lente cinza, acompanhando a ascensão de uma estrela no firmamento brasileiro, é a chave para compreender o legado de Selton. É preciso derrubar preconceitos e subir ao panorama das trevas para ver sua essência. Um artista que elevou o cinema e a televisão brasileira a patamares mais sofisticados, sem perder o contato com o público popular. Ele era um verdadeiro virtuose do palco, e suas interpretações eram tão intensas quanto as paixões de sua vida. O tempo parecia parar em seus olhos, onde refletia a sofisticação e o conhecimento do mundo que o cercava. Ele era um contador de histórias apaixonado, cujos papéis eram tão vibrantes quanto as emoções que despertavam dentro dele. E foi nesse processo de transformação que sua arte se tornou uma espécie de testamento aos olhares daqueles que _start assista. _start assista. Poderiam ver além do palco, do cinema e da vida pessoal. A sua obra é um registro da evolução